Então, nessa aula, vamos falar de alguns aspectos práticos, né, dos controladores relativos, né, controladores da família PID. Então, são 3 pontos: falar de saturação do atuador, o que ela causa e o que a gente pode usar para remediar, a ação derivativa real, né, já que a ação derivativa ideal não é fisicamente realizável, e variantes do controlador PID, variantes da estrutura do controlador, que pode trazer alguns benefícios. Então, inicialmente, vamos falar da saturação, né, do atuador. Então, os atuadores, né, do sistema de controle são sujeitos a limitações físicas, né? Então, por exemplo, uma válvula de controle é uma válvula que abre e fecha para deixar passar mais ou menos, né, líquido, né, para aumentar ou para diminuir o fluxo de líquido, por exemplo, em um sistema de tanques industriais. Mas a válvula, ela só abre até 100% ou fecha, né, 0%. Tá? Então não pode ter valores negativos, não pode ter valores acima de 100% da abertura. Um motor de corrente contínua que aciona as rodas de um robô, tá, tem um valor máximo da tensão que pode ser aplicado. E esse valor máximo da tensão vai fazer com que as rodas tenham uma velocidade angular máxima, que vai limitar também a velocidade máxima do robô em si. O aparelho de ar-condicionado, se eu quiser controlar a temperatura de uma sala, tem uma potência máxima também. Então, isso é um fato, né? Todo atuador tem uma limitação, né? Então, está limitado os valores, né, que pode fornecer à planta, tem valores máximos e valores mínimos, né? Limite máximo e limite mínimo. Então, aqui tem uma representação, né, em diagrama de blocos de um sistema onde a saturação está representada explicitamente por essa funçãozinha aqui. Então, já eu vou detalhar mais essa função. Então, o que acontece? O controlador ele recebe o sinal de erro, né? E, em função do erro, ele vai calcular a entrada que deve ser aplicada ao sistema. Mas se o controlador não for informado que existe um limite para essa entrada, ele vai calcular um valor que pode ser maior do que o valor limite, né? Então, nesse caso, esse sinal, se ele for maior do que o limite superior ou menor do que o limite inferior, ele vai saturar. Então, o sinal que vai ser efetivamente aplicado à planta vai ter outro valor, né? Vai ser um valor máximo ou valor mínimo aqui fornecido pelo atuador. Certo? Então, essa funçãozinha aqui, saturação, matematicamente, pode ser representada dessa forma. Tá? Então, o que é que acontece? Então, esse U barra aqui, né, eu estou chamando de U barra, é a saída do controlador. Certo? E U é a saída do atuador, que vai ser a entrada da planta. Então, enquanto o barra, né, a saída do controlador, né, ela está nos limites, dentro dos limites máximos e mínimos do atuador, você tem aqui uma resposta linear, né? Então, cada valor de U barra vai ser aplicado, o mesmo valor vai ser aplicado à planta. Mas se a saída do controlador ultrapassar o valor máximo da planta, a saída que vai ser, o sinal que vai ser efetivamente aplicado à planta é o sinal máximo, né? O máximo. E se o sinal que sair do controlador for menor do que o valor mínimo, o valor que vai ser efetivamente aplicado à planta é o valor mínimo. Então, essa aqui é a função de saturação. Então, na prática, todo sistema de controle tem isso, né? Essa função aqui não existe, né? Assim, não existe um bloco com essa função. Simplesmente um atuador satura os valores máximos e mínimos. Então, matematicamente, é como se existisse essa função nesse ponto que está aqui no diagrama de blocos. Certo? Bom, então quais são os efeitos, né? Então, essa função é uma função não linear. Então, a saturação introduz uma não linearidade no sistema, que faz com que a análise linear, baseada em polos e zeros, aquela que nós conhecemos, não seja mais válida, né?
Além disso, o que acontece? Durante o tempo que a entrada de controle está saturada, então, qual é o princípio de funcionamento do sistema realimentado? Então, você tem o sinal de referência, que é o sinal que você quer para a sua saída, você tem a saída medida. Esses dois sinais são comparados, geram um sinal de erro, e em função do sinal de erro, o controlador vai calcular uma ação de controle para tentar corrigir o erro, né? Funciona assim. Mas se a saída do controlador, né? se o sinal de entrada está saturado no valor máximo, digamos lá que você tem um motor que aciona uma roda de robô e no máximo é 5 volts. Então, se o sinal de entrada, né, o sinal que está acionando lá o motor, né, que aciona as rodas, ele fica em 5 volts durante 10 segundos, por exemplo, é como se o sistema tivesse malha aberta. Tá? Porque independente da saída controlada, 5 volts lá durante o tempão. Então você não está corrigindo o sinal de entrada em função do erro. Tá? Então é uma coisa ruim ficar muito tempo saturado. Então, a resposta do sistema vai ser diferente daquela que foi projetada, sem levar em conta a saturação, não é isso? Então, você projetou lá, calculou os polos de malha fechada, o controlador, mas nada disso leva em conta a saturação, projeto linear. E aí, quando vem a saturação, todos aqueles cálculos que você fez vão por água abaixo. Certo? E essa não linearidade, introduzida pela saturação, pode levar, inclusive, o sistema à instabilidade. Certo? Então, qual é o ideal, né? Assim, o ideal era que no projeto do controlador, essa informação da saturação já fosse incorporada, você já calculasse a ação de controle baseada nisso. Então, existem controladores que fazem isso, os mais famosos são os controladores preditivos. Então, nos controladores preditivos, essas restrições no sinal de controle são levadas em conta explicitamente no cálculo da ação de controle. Não é o caso aqui do controlador PID, que é um controlador linear. Então, vamos ver o que acontece, né? Com a saturação. Vou pegar aqui um exemplo, um sistema bem simples, um sistema de primeira ordem. Tá? O que é que eu quero para esse sistema? Eu quero erro de regime nulo para a referência degrau, tempo de acomodação, critério de 2% menor ou igual a 2 segundos. Quer dizer que eu quero que o sistema seja muito mais rápido do que ele é em malha aberta. Veja que aqui em malha aberta, né? Lembrando que é 4 sobre o módulo dos polos aproximadamente, né? O tempo de acomodação 2 segundos, seria 40 segundos, né? Eu quero passar para 2, eu quero tornar a resposta 20 vezes mais rápida. E eu quero um overshoot no máximo de 20%. Então aqui é o lugar das raízes desse sistema, então veja que aqui eu posso teoricamente aumentar o ganho indefinidamente, o sistema vai continuar estável, certo? Então eu posso, teoricamente, ter essa resposta mais rápido, mas eu vou ter que usar um PI porque eu quero erro de regime nulo, né? Então o PI, né, piora a resposta em geral, né? Torna a resposta mais lenta comparado com o proporcional, só que o proporcional está tão favorável aqui, eu vou também poder fazer um PI bem tranquilo aqui, né? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei, né, eu quero então, tempo de acomodação menor ou igual a 2 segundos, 4 sobre 2 segundos, aproximadamente, eu deveria ter os polos menores do que menos 2, né? Então, o que é que eu fiz? Eu botei os zeros logo aqui, botei o zero do controlador em menos 2, assim eu vou ter um ponto de ramificação que vai estar mais à esquerda ainda de menos 2. Certo? Então, eu estou com folga, satisfazendo a condição lá do tempo de acomodação, e eu vou escolher esse ponto de ramificação, que é onde os polos são reais e estão mais distantes da origem. Teoricamente, daria a resposta mais rápida. Certo? Então, fazendo essas contas, fica para você aí como exercício fazer essa conta, né? O KP, que com essa escolha, né, de TI05 com 0 e menos 2, que foi a escolha que eu fiz, arbitrária mais, né, com essa intenção de jogar os polos à esquerda de menos 2. E esse KP
eu vou ter 2 polos de malha fechada e menos 3,95, né? Então aqui eu vou ter, teoricamente, se o sistema não tivesse zero, né, eu teria um tempo de acomodação aproximadamente 4/3, um pouquinho acima de 1 segundo. Está bem folgado, né? Bem além do que eu especifiquei. Certo? Pronto, então aqui está a resposta. Então a resposta em azul foi a resposta que eu projetei. Projetei baseado no projeto linear, né? Então, que é sem saturação. Então, se não tivesse saturação, a resposta seria essa em azul. O tempo de acomodação aqui está abaixo de 2 segundos, em torno de 1,5. O overshoot aqui está em torno de 16%, abaixo de 20%. Erro de regime nulo. Está excelente, né? Essa resposta está dentro do que eu especifiquei. Mas, com a saturação, eu vou ter um overshoot de quase 40% e um tempo de acomodação aqui no limite de 2 segundos. Certo? Então, por que aconteceu isso, né? Vamos ver, para a gente ver o que aconteceu, vamos ver o sinal de entrada. Né? O sinal de entrada. Então, se não houver saturação, o sinal de entrada é esse azul. Então, veja que por que eu consegui essa resposta tão maravilhosa. Porque eu estou indo além da saturação, até 4,5 aqui o sinal de controle, quando os limites de saturação que eu coloquei... desculpe, deixa eu voltar aqui. Os limites de saturação de 30 e menos 1,1. Certo? Então, passou muito da saturação. Aí o que ocorre quando satura? Veja que fica saturado durante aproximadamente 75 segundos, né? É muito tempo. Eu queria um tempo de acomodação de 2 segundos. Certo? Então, com 0,75 segundos, ele fica saturado, como se tivesse malha aberta. Por isso que tem essa resposta aqui, que é quase uma rampa, né? Está lá, sinal lá fixo em 1, sinal de entrada. E vamos subindo aqui. Certo? E aí provocou esse aumento do overshoot. Até o tempo de subida também aumentou. Mas o tempo de subida aumentou, não é por quê? Porque esse tempo de subida do azul é fake, né? Porque para ter esse tempo de subida eu teria que ir, né, até 4,5 no sinal de entrada, que não é possível porque satura antes. Né? Então, normal que o tempo de subida seja maior porque tem a saturação, eu só posso dispor de uma amplitude de 1 para o sinal de entrada. Certo? Então, o efeito teve isso aqui. Vamos enxergar, vamos tentar ver outra coisa aqui desse, que é esse gráfico tem três gráficos aqui. Né? O gráfico vermelho, o gráfico azul é o sinal de erro. O sinal de erro. Né? Sinal de erro. O sinal vermelho é a saída do controlador. E o sinal laranja é a saída do atuador, né? que é a saída do controlador saturado. Né? Então, que análise a gente pode fazer aqui? Vamos ver o seguinte, o erro. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Quando a gente liga o controlador, né? Então, digamos aqui, y igual a 0, r igual a 1. Então, quando a gente liga o controlador, imediatamente, instantaneamente, esse erro vai ser 1. Né? Positivo. Então, se o ganho estático da planta for positivo, o que é que eu tenho que fazer com U? Eu tenho que dar um valor positivo para U para aumentar o Y, não é isso? Então, o Y é 0, ele tem que aumentar o valor até chegar em R, que é o que eu quero, né? Então, para o Y aumentar, eu tenho que aumentar o U. Certo? Bom, mas aí digamos que eu exagerei aqui e que o Y passe de R, passe para 1,2, por exemplo. Aí, quando o Y ultrapassa o valor de R, eu tenho que diminuir o U. É lógico, né? Tem que diminuir o U
para diminuir o valor de y para ele voltar para o valor que eu quero. Então, aqui o que é que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó. O erro ficou negativo aqui, ó, um pouquinho depois de 0,5, 0,6. Tá? Então, quando esse erro ficou negativo, já era para o sinal de controle diminuir. E aqui ele não diminuiu. Ele continua aqui, tá vendo? Ele continua aqui, o valor continua saturado. Certo? Então, ele deveria diminuir logo depois de 0,5, ele não diminuiu, só vai diminuir lá para 0,75. Certo? Então, isso causou o efeito, todo esse efeito aqui, esse overshoot, né? Esse overshoot aqui, essa saturação muito demorada, chamada de wind-up, né? O efeito de wind-up. Wind-up, no caso, integral. Por que integral? Porque o que é que está causando isso e o que é que pode resolver isso, né? Então, o que é que acontece? Por que que o erro, quando o erro fica negativo, né, o sinal de controle não diminui logo? O que acontece aqui? Você tem um integrador, você tem um PI, você tem uma ação integral, que é proporcional à integral do erro, né? Integral do erro, né? Por isso que quando o erro fica negativo, essa integral deveria diminuir, né? E ela não está diminuindo. Por quê? Porque você está integrando o erro, tá? E gerando um sinal de controle, né? Baseado nessa integral, tem a parte proporcional também, né? E só que acontece, o que é que adianta esse sinal U? O que acontece? O sinal U está maior, né? A saída do controlador está maior do que a saída do controlador está maior do que o que o atuador pode oferecer. Tá? Então, qual é o sentido de você continuar integrando o erro para gerar valores cada vez maiores de U-barra se você não vai conseguir oferecer esse U-barra planta? Entendeu? Você está integrando desnecessariamente. Você está, então, digamos que aqui era 1, né, o limite. Aí esse aqui passou de 1, 1,2, 1,2. Você continua integrando o erro. Continua integrando, tá aumentando. Então, quando o erro ficar negativo, tá certo? A integral do erro está num valor muito alto, maior do que o U-barra. Então, para o valor do U baixar, então digamos que você integrou, né, ficou integrando, e o valor de U-barra chegou até 2. Então, antes dele diminuir de 1, ele tem que baixar de 2 até 1. Né? Teria que baixar de 2 até 1, para só depois ele começar a diminuir o valor de 1. Certo? Então, qual é a estratégia possível e que é bem simples de implementar e que é efetivamente implementada? Qualquer implementação da ação integral para um sistema real, você tem que colocar isso. Certo? É o que a gente chama de integração condicional. O que é que a integração condicional vai fazer? Ela vai parar de integrar quando o sinal de controle satura. Quando a saída do controlador satura. Então, opa, saturou, eu não vou integrar mais. Não vou integrar mais. Parei de integrar. Tá? Então, a ação de controle vai ser só proporcional. Né? Infelizmente, não dá para parar o proporcional. Né? Seria ideal também parar o proporcional. Tá? Mas aí já é mais complicado. É possível fazer, né? Mas não é parar o proporcional, não é exatamente parar. Tem outras estratégias mais sofisticadas. Mas parar a integração é tranquilo. Opa, parei de integrar, parei de somar o erro. Tá? Isso é o que chama de integração condicional, que é uma estratégia, a mais simples, que se chama estratégia anti-wind-up. Tá? Anti-wind-up, tem várias, né? Bem mais sofisticadas, essa é a mais simples. Parei de integrar. Quando é que eu vou voltar a integrar? Quando a saída do controlador
for menor do que o valor limite, o valor de saturação. Tá? Então, nesse gráfico aqui, eu coloquei aqui, ó, eu implementei, eu simulei o sistema com essa a integração condicional. Olha a diferença. Olha como ficou a resposta, que resposta maravilhosa. Ficou inclusive melhor do que a resposta sem a saturação, né? Em termos de overshoot, né? Pelo menos o overshoot ficou melhor. Certo? Só fazendo essa coisa bem simples de parar a integração quando a saída do controlador atinge o limite da saturação. Certo? Então aqui o sinal de controle, veja assim o que aconteceu. Ó, ele continuou saturando. Tá? Essa integração condicional não impede que o sinal de controle sature, não impede. Agora, ele ficou saturado muito mais tempo. Muito menos tempo. Certo? Então, ficou saturado muito menos tempo. E quando o erro ficou negativo, o controlador atuou mais rápido para reverter. Né? Então, veja que aqui ele começou a diminuir o valor de U antes de 0,5. Quando aqui ele só depois de 0,75. Tá? Então, efeito de saturação, estratégia anti-wind-up, integração condicional. Tá? Qualquer implementação em um sistema real de PI, se for um PI decente, né, da ação integral, você tem que colocar isso. É simples programar isso, aí faz uma diferença muito grande. Tá certo? Então, primeira coisa prática. Outro ponto prático aqui. Ação derivativa ideal real. Então, quando na aula de PI das ações básicas, né, ação proporcional integral derivativa, vimos que a ação derivativa tem uma função de transferência, né, imprópria, que não é fisicamente realizável, né, que só tem um zero. Então, a ação derivativa real, ela tem, a função de transferência tem um polo também. Tá? E esse polo ele tem que ser pensado aí para ficar bem longe da origem. Né? Quanto mais longe da origem, menor o efeito dele. Então, melhor vai ser a aproximação da derivada. Então, essa função de transferência é uma aproximação do derivador, né? A aproximação da ação derivativa. Essa aproximação vai ser tão melhor quanto mais longe da origem tiver esse polo. Tá? Então, aqui, ó, essa daqui é uma expressão comum, tá? Para essa aproximação. Esse valor de alfa tipicamente está entre 0,1 e 0,3. E aqui tem uma função mais genérica, né, onde esse TF, né, é a constante de tempo, né, o TF é a constante de tempo desse polo. Esse TF está livre para você escolher. Né? Então, essa aproximação aqui é o que se chama de filtro derivativo. Tá? Filtro derivativo. Eu posso mexer nesse alfa e nesse TF? Depende do seu hardware. Né? Então, tem CLPs, né, que são os controladores industriais mais usados. Alguns você pode mexer nessa constante, outros não. Se você puder mexer, é o ideal, porque aí você pode escolher o valor mais adequado. Tá? E aí você vai colocar isso aqui, o TF, como um parâmetro também do seu controlador. Só que aí vai complicar um pouquinho o seu projeto, né? Você vai ter um parâmetro a mais, você já tem KP, TI, TD para escolher, que já não é trivial, ainda tem um parâmetro a mais. Tá? Então, assim, dá para fazer. Então, geralmente você fixa, né, esse valor, um valor bem relativamente alto. Tá? E faz o projeto do KP, TI, TD, né? Mas para efeito de projeto, né, como a gente espera que esse polo esteja bem distante, que ele influencie pouco, né? Então é comum fazer o projeto sem ele. Né? Fazer o projeto com a função ideal e depois ver o efeito dele na simulação. Então, se na simulação o efeito dele
fizer com que o resultado final divirja muito do projetado, então você vai fazer os ajustes necessários, certo? Para obter o desempenho desejado, certo? Muito bem. Então, isso aqui eu já comentei, né? Certo? Bom, agora vamos falar de variantes do controlador PID, é outro aspecto prático, né? Então, esse aqui, então agora eu vou sempre representar aqui a ação derivativa ideal, né? Não vai influir nessa discussão. Eu tenho aqui a chamada implementação paralela, né? Então, se olhar aqui, ó, é KP vezes 1 mais TIS mais TDS, que é a implementação dessa função de transferência aqui, padrão, né, do PID, certo? Então, nesse esquema daqui, a função de transferência de malha fechada é essa daqui, certo? Está indicada aqui. Aí o que acontece? Ó, essa função aqui do controlador tem dois zeros, né? Isso a gente já viu. Então, essa implementação dessa forma introduz dois zeros na malha. E a gente sabe que os zeros têm o efeito de aumentar o overshoot, né? Certo? Então, isso do ponto de vista de polos e zeros. Agora aqui tem uma ação derivativa aqui, né? Tipicamente esse sinal de erro, quando você está fazendo, né, você tem um problema de segmento de referência ou de mudança de set point. Então você tem uma referência aqui e você vai mudar de referência. Então matematicamente a gente representa essa mudança por um degrau, né? Sendo que um degrau, essa mudança instantânea não existe, né? Mas não vai ser um degrau exato, mas vai ser uma variação brusca. E aqui você tem uma derivada, né? Mesmo que seja aproximada lá com o filtro derivativo, mas você vai derivar um sinal que varia bruscamente, né? Então isso vai ter a tendência, né? Você varia um sinal, né? Deriva um sinal de variação rápida, essa derivada tem um valor alto, né? Certo? Então, o que é que se poderia fazer para melhorar isso? Então, o que se pode fazer é você não colocar essa ação derivativa aqui direto no erro. Você derivar a saída. Por que derivar a saída? Porque quando você derivar a saída, veja que esse sinal de erro, que era uma variação brusca, ela já passou aqui. Bom, aqui tem a ação integral também, mas mesmo que não tivesse, né? Digamos que fosse só um PD, né? Não tivesse essa ação integral. Mas já passou aqui pelo sistema, o sistema já funciona como filtro, e a saída Y vai ser já um sinal suavizado. Então você vai fazer uma derivada de um sinal mais suavizado, que não vai ter um valor tão alto como quando você deriva o sinal de erro, certo? Então essa ideia, tá? É essa daqui, veja que eu tirei aqui a ação derivativa aqui do ramo direto e coloquei aqui nesse ramo aqui, tá certo? Aqui está derivando o y. Tá? Então, do ponto de vista de implementação, o ADA não muda nada, né? Porque antes você estava derivando o erro. Erro é R menos Y. Então, você calcula o erro baseado no Y, o Y é o sinal que vem do sensor, né? Tá? Então, é só uma mudançazinha no algoritmo, né? Menos a TD vezes a derivada do Y e não a derivada de R. De R menos Y, né? Então isso é tranquilo a implementar. E mesmo os CLPs, eles têm essa opção, tá? De colocação derivativa aqui. Certo? Então esse controlador a gente chama de PI-D. Aí do ponto de vista da função de malha fechada, o que é que acontece? Ó? Veja que aqui agora eu só tenho esse termo, né? Multiplicando, antes era esse termo completo que tem dois zeros. Esse termo aqui tem um zero só. Tá? É um zero só. Então, é possível que, né, com zero, em princípio, você teria um overshoot menor, né? Essa ideia aqui, né, pode ser usada também em relação ao controlador PD. Inclusive, é onde é mais usado, né? É onde é mais usado, porque no PD não tem esse TI, né? O controlador PD não tem ação integral. Então, você não vai introduzir nenhum zero.
nenhum zero na sua malha. O PD com essa realimentação seria o P-D, né? Você não introduz nenhum zero. Então você tem a tendência de ter uma overshoot bem menor, certo? Bom, indo além, né, aqui ainda, o que é que eu tenho? Eu tenho uma ação proporcional aqui que está multiplicando também o sinal de variação brusca, né? Variação rápida. Então a gente pode também colocar a ação proporcional aqui nesse ramo. Tá? Então esse controlador aqui é chamado IPD. Tá? IPD. Certo? A função de transferência dele agora, ó, não vai introduzir nenhum zero. Tá? Não introduzir zero, mas os polos vai bagunçar, né? Eu esqueci de comentar, mas se vocês olharem aqui, ó, o denominador aqui, ele não mudou de um para outro. O denominador é o mesmo, ou seja, com o mesmo KP, o mesmo TI e o mesmo TD, esses três esquemas, os polos de malha fechada são os mesmos. A diferença é que aqui você tem dois zeros no paralelo, tradicional. No PI-D você tem um zero a mais. E nesse aqui você não tem nenhum zero. Certo? Qual dos três é melhor? Aí vem a coisa, né? Pô, aparentemente esse último aqui é o melhor de todos, né? Mas tudo, né? Tem vários fenômenos que entram aí, as coisas não são tão simples, né? Vamos ver. Esse sistema daqui, você tem um par de polos complexos conjugados, menos 1 mais ou menos j raiz de 3 sobre 2, certo? Menos 0,5, desculpa, menos 0,5 mais ou menos j raiz de 3 sobre 2, 0,80 alguma coisa. Resposta, né? Sistema subamortecido, parte real. A parte imaginária é maior do que a parte real, oscilatória, etc. Né? Vamos botar um PID, né? Então, eu já projetei aqui um PID, então você em casa vai poder ver o que é que eu fiz aqui em termos de polos e zeros, no lugar das raízes, tá? Então, vou deixar isso como exercício. E eu escolhi, tá, esse ganho aqui, tá? TI-TD. Então, o TI-TD, com essa escolha, eu estou colocando dois zeros e menos 2. Certo? Na implementação paralela. Certo? 2 zeros e menos 2. Na implementação paralela. Tá? Na implementação PI-D, eu tenho um zero só, mas veja que ele é diferente, né? Ele não é o mesmo, nem igual aqui. Por quê? Ó, os zeros aqui dependem de TI e TD, né? Aqui é um polinômio do segundo grau, dependendo do valor de TI e TD, você tem os zeros. Aqui não, ele só depende de TI, é um zero só. Então não existe uma relação entre esse zero aqui, e esse daqui, e esses daqui, né? Porque um valor diferente de TD muda completamente os zeros, tá? Então não, esse zero aqui não é o mesmo, por isso esse aqui ficou menos 1. O que é ruim, né? Porque menos 2 é um zero mais distante, o efeito dele tende a ser menor. Menos 1 é o zero mais próximo, o efeito tem que ser maior. E esse aqui, zero nenhum. Certo? O IPD. Então, as três respostas. A resposta em azul é a resposta do PID paralelo, do vermelho do PI-D e a laranja do IPD. Então veja que aqui, ó, assim, a gente esperava, em princípio, né, que a resposta do PI-D fosse um overshoot menor e ficou maior, né? Mas aquilo que eu falei, ó, por causa desse zero aqui, menos 1, tem um efeito maior do que os zeros e menos 2, mesmo que aqui tenha dois zeros, tá? Então terminou esse zero aqui, menos 1, tendo mais efeito do que os dois zeros e menos 2, certo? Já a função sem os zeros, né, que é o IPD, ficou sem overshoot nenhum, né? A resposta sem oscilação, porém a resposta mais lenta, né? A resposta mais lenta.
Então, aquela pergunta, qual dos três é melhor, né? Qual das três? Depende, né? O que você quer. Veja que se eu posso ter um overshoot de 16%, até 20%, a melhor foi a azul, né? A mais rápida de todas. Tempo de subida, tempo de acomodação, que foi com P&D paralelo. Agora, se eu não posso ter overshoot nenhum, a melhor foi essa amarela, tá? Então, não existe resposta simples, né? O melhor é esse. Tanto não é porque se tivesse um melhor, você não usava os outros, só usava um deles, né? Certo? Então, não tome nenhuma, assim, não faça nenhuma conclusão por causa desse exemplo, é um exemplo só, particular, né? As três versões aí, elas podem ser melhores para o seu problema, né? Então depende muito dos parâmetros, depende aqui, por exemplo, esse zero aqui foi -1, mas a depender dos parâmetros que você coloca, ele vai estar mais distante do que esse daqui. Então nesse caso, o P/D vai ficar melhor, né? Tende a ficar melhor, certo? Se você não tem o I, o P/D não, né? O P/D não introduz zero nenhum. Então, tem também a tendência de ser melhor do que o PD sem o PD paralelo, digamos assim, né? Tá? Então, tem todas essas possibilidades. Você pode perguntar, eu não posso botar também o TI, a ação integral, também aqui na realimentação, para ação integral é a única que a gente não bota na realimentação, porque, né? Porque ela está aqui para eliminar o erro de regime, né? Ela está aqui para isso, né? Então veja que aqui, aqui é a integral do erro, então ela só vai parar de integrar quando o erro for zero. Se você tira ela e coloca aqui, você perde essa propriedade e você vai perder o erro de regime nulo, tá? Então, a ação integral tem que ficar aqui mesmo, integrando o erro. Tá? É para isso que ela existe. Tá certo? Então, era isso. A aula de hoje. Quer dizer, de hoje. Para essa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.